Você provavelmente já ouviu alguém citar Napoleon Hill. Talvez tenha visto frases sobre riqueza, sobre sucesso, sobre pensamento positivo, sobre acreditar nos próprios sonhos. Mas existe uma ideia dele que quase nunca aparece nas citações. Talvez porque ela seja desconfortável demais. Porque ela não aponta para a economia, não aponta para a falta de oportunidades, não aponta para o ambiente. Ela aponta para você. Napoleon Hill passou décadas estudando pessoas consideradas extraordinárias. Empresários, inventores, líderes. Pessoas que haviam construído algo raro. E depois de anos observando essas trajetórias, ele chegou a uma conclusão curiosa. A maioria das pessoas não é derrotada pelas circunstâncias, é derrotada muito antes. É derrotada pela imagem que construiu sobre si mesma. Quando li isso pela primeira vez, não dei muita atenção. Parecia apenas mais uma frase inspiradora. Mas com o tempo, comecei a perceber algo estranho. Muitas pessoas vivem como se existisse um limite invisível dentro delas. Um teto que ninguém consegue ver, mas que controla tudo. Controla quanto elas ousam, controla quanto arriscam, controla quanto acreditam merecer. Controla até mesmo o tamanho dos objetivos que escolhem perseguir. E o mais curioso é que esse limite raramente é racional. Ele foi construído aos poucos, através de experiências, comentários, fracassos, comparações, pequenas derrotas acumuladas ao longo dos anos, até que um dia a pessoa começa a agir de acordo com aquilo que acredita ser, não de acordo com aquilo que poderia ser. Pense em quantas vezes alguém recebe uma oportunidade e imediatamente encontra uma razão para não tentar. Não porque seja impossível, mas porque existe uma parte dela que já decidiu o resultado antes mesmo do começo. E foi nesse ponto que uma das ideias de Napoleon Hill começou a fazer sentido para mim. Ele dizia que o ambiente mais perigoso para um ser humano não é aquele onde existe oposição, é aquele onde existe resignação. Porque oposição gera reação, mas resignação gera acomodação. E uma pessoa acomodada raramente percebe que está se afastando da própria capacidade. Ela acredita que está sendo realista, acredita que está sendo prudente, acredita que está apenas aceitando a realidade, quando na verdade está aceitando uma versão limitada dela mesma. Foi observando isso que comecei a enxergar uma diferença importante. Pessoas bem-sucedidas não possuem apenas metas maiores. Elas possuem permissões internas diferentes. Elas se permitem pensar maior, se permitem tentar, se permitem falhar, se permitem continuar depois do erro. Enquanto muitas outras pessoas vivem tentando evitar desconforto. E evitar desconforto quase sempre parece uma decisão inteligente no curto prazo, mas cobra um preço enorme ao longo dos anos, porque crescimento exige contato com aquilo que ainda não dominamos, exige exposição, exige incerteza, exige a possibilidade de parecer incompetente por um período, e poucas pessoas aceitam isso. A maioria prefere permanecer dentro de territórios conhecidos, mesmo quando esses territórios já não oferecem crescimento algum. Existe uma observação de Hill que considero brilhante. Ele percebeu que muitas pessoas passam a vida esperando sentir confiança para agir, mas quase nunca funciona assim. A confiança geralmente aparece depois. Primeiro vem a ação, depois a evidência, depois a confiança. Mas quem espera sentir confiança antes de começar acaba preso em um ciclo estranho. Nunca se sente pronto, porque nunca produz evidências de que pode dar certo. E sem evidências, a mente continua alimentando as mesmas dúvidas. Foi uma das lições mais valiosas que aprendi. A maioria das limitações não nasce da realidade, nasce da repetição. Você repete uma ideia sobre si mesmo tantas vezes que ela começa a parecer verdade. Repete que não é bom com dinheiro. Repete que não leva jeito para negócios. Repete que não nasceu para prosperar. Repete que certas coisas são para outras pessoas. E aos poucos, essas narrativas deixam de ser pensamentos. Se tornam identidade. E identidades são difíceis de questionar, porque elas moldam aquilo que enxergamos. Se alguém acredita que nunca terá sucesso financeiro, vai encontrar provas dessa crença em todos os lugares. Cada erro reforça a narrativa. Cada dificuldade confirma a história. Cada obstáculo parece uma validação. Mas raramente essa pessoa percebe que está observando a realidade através de um filtro. E filtros alteram tudo. Napoleon Hill entendia isso. Por isso falava tanto sobre pensamento. Não porque acreditasse em mágica, mas porque compreendia algo simples. Toda construção acontece duas vezes. Primeiro, na mente. Depois, no mundo. Primeiro como possibilidade.
depois como realidade. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas permanecem no mesmo lugar durante anos. Não porque lhes falte potencial, mas porque estão tentando construir uma vida maior enquanto continuam carregando uma identidade pequena. No final das contas, a grande lição de Napoleon Hill não era sobre riqueza, era sobre permissão, sobre parar de agir como alguém que está tentando sobreviver e começar a agir como alguém que está construindo. Porque existe uma diferença enorme entre essas duas posturas. Uma reage ao mundo, a outra cria possibilidades dentro dele.